A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica, Lizardi aqui, para continuarmos o nosso estudo da cosmologia bíblica. Neste vídeo iremos falar sobre o próximo tópico que ficou na Terra é circular e plana. Esse estudo, meus irmãos, que é de grande importância para nossas vidas, né? Como eu já falei, só recapitulando, que algumas pessoas acabam chegando e começando a assistir o vídeo do segundo, do terceiro. Esse é um tema bíblico ao qual estamos tratando aqui no nosso canal, um tema que é polêmico, que traz bastante impacto, né? E contendas, preconceitos, mas que realmente é uma pessoa que, como um cristão verdadeiro e honesto, que ama a palavra do Senhor, que busca a verdade, que não gosta de estar no engano, seja qual for a área, ele vai pesquisar, ele vai ter um olhar neutro para as coisas, né? E buscar o que, como Paulo disse, reter o que é bom, examinar tudo, reter o que é bom. Então, quando examinamos as escrituras de Gênesis 1, do versículo 1 até Apocalipse 22, Deus pode nos revelar o oculto e os segredos que estão revelados na palavra de Deus para nós, né? Que se está na Bíblia, é para a igreja. Então, esse tema se faz necessário porque passamos a ter uma concepção de vida muito melhor, bem mais ampla, uma luz que vem nas nossas vidas, que passamos a ter um olhar diferenciado, porque afinal de contas estamos tratando de onde vivemos, estamos tratando do mundo em que vivemos, e muda quase tudo, meus irmãos. Quando compreendemos esse tema, vai mudar muita coisa nas nossas vidas no conceito de visão para o mundo, literalmente falando, como também na visão bíblica, para melhor, porque você vai compreender os contextos, porque muitas das histórias bíblicas, principalmente na escatologia, que é a que é mais complicada, porque são coisas que ainda vão acontecer, passamos a entender melhor, com sentido, com mais coerência, com mais propriedade, com mais exatidão, com mais direito de causa, posso dizer assim, porque a gente fala do que sabe, né? A gente não devemos julgar e falar mal de uma pessoa quando a gente não sabe de alguma coisa da pessoa. Igual aqui, quando temos o conhecimento de causa, podemos defender, né? Quantos, a maioria, né? Infelizmente, quando escutam esse tema pela primeira vez, ele acaba ridicularizando ou solta risos, debocha, age com sarcasmo, várias atitudes, né? Eu, quando vi pela primeira vez esse tema, realmente eu tive um pouco de rejeição, assim, achei um pouco difícil de compreender, achei um pouco complicado pelo período que já vivemos da tecnologia, mas como se tratava de algo oculto para mim, que eu só tinha uma tese impregnada na cabeça e que quando lia sempre, ou na igreja ou em casa, Gênesis 1, a gente só lia, não fazíamos o estudo, não captávamos o que a Bíblia nos fala, porque na criação, embora seja a Bíblia escrita por várias formas de linguagem, mas na criação ela é literal. Ela fala de águas, são águas. Fala do céu, é do céu. A terra, fala da terra. Suba a porção seca, que é a terra, né? Quando já está o firmamento que Deus, com a sua palavra, soprou, né? E do meio das águas, a terra subsiste. Por quê? Porque quando existia só águas, quando Deus faz o firmamento, está fazendo o firmamento nas águas, que ela sobe. O firmamento sobe, que é justamente na palavra original do firmamento, né? A palavra raquia, que as suas qualidades e os adjetivos dessa palavra vai dar sólido,
firme, duro, proteção, algo rígido. Então, isso fez com que separasse as águas de cima com as águas de baixo. Então, sabemos que existem águas acima, águas que ficaram embaixo em um só lugar, como Deus fala, né? Na sua palavra. Juntam-se as águas em um só lugar, depois que estava feito o céu, que é literal. E ficamos nessa parte do meio. Até o apóstolo Pedro vai falar, né, como eu já disse em outro versículo, na sua epístola do capítulo 2, que os homens ignoram isso. Hoje nem estão ignorando tanto, já saiu na ciência que eles já estão admitindo, eles sempre soltam meias verdades, né, que já estão admitindo que existe águas nos céus, né, bem além, lógico, das nuvens, né, que não estamos falando de nuvens, né, nos seus estados ali gasosos, que há aquela coisa de condensação, de vaporização e tal. E Salmo 148, versículo 4, né? Louvem ao Senhor dos céus, louvem a Deus os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Então, a criação ela é literal. A criação ela foi feita uma única vez, como Deus fez, e permanece até hoje. Nada mudou. Muda-se interpretações. Muda-se professores, muda-se linguagem da Bíblia, né, como vamos falar agora aqui. Muda-se o entendimento, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Passará os céus e a terra. Essa primeira terra passará, mas a palavra de Deus jamais passará. Amém? Então, Isaías 40, versículos 21 e 22. Não sabeis vós, não ouves? Desde o princípio não vos foi notificado isso mesmo? Ou não destes atenção para os fundamentos da terra? Ele é que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e estende os céus como cortina, e os desenrola como uma tenda para neles habitar. Veja esses dois versículos, que como é interessante que no versículo 21, o profeta, usado por Deus, está perguntando: por acaso vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Veja só que interessante. Perguntando, né? Por que vocês não atentaram? Não estavam cientes aqui nesse contexto, né? Aqui os fundamentos da terra falam da terra mesmo. E quantos de nós hoje, né, principalmente devido a esta enganação que existe nos livros, que fez todo mundo acreditar, né, que vivemos numa bola giratória a quase 1.700 km por hora, com águas que não caem em volta, né, fazendo curva que ela não faz curva, ainda em disparada num espaço infinito, o vácuo, onde não se pode achar onde fica o céu, né? Ah, mas o céu é um espaço temporal, né? É outra dimensão, ah, sim, certo. O reino celestial existe, né? O reino espiritual por fora, mas a Bíblia também diz que existe um céu que lá no dilúvio caiu águas de cima. De onde caiu tantas águas para matar toda a alma vivente no dilúvio? Onde foi tanta água que a Bíblia diz que ela ficou mais de 7 metros acima dos mais altos picos da Terra. Imagina aí o Monte Everest, ele tem 8.800 mil metros ou 8,8 quilômetros de altura. E as águas ainda cobriu mais 7 metros. Então, meus queridos, o céu, ele existe. O céu está ali num certo limite acima de nós. Alguns milhares de quilômetros, talvez. Mas ele está lá.
quando fazemos o estudo na Bíblia acerca de tudo que envolve a terra, o céu, sempre vai dar a ideia, sempre vai ter um limite. Como lá em Daniel 4, numa visão que Daniel teve de uma grande árvore que tocava no céu e que toda a extremidade da terra podia ver. Veja só que impressionante. Embora que seja uma visão, né, de Daniel, se você depois veja lá Daniel 4, uma grande árvore que tocava o céu e que toda a redondeza da terra, fala redondeza, como um disco, né, poderia ver. Porque é fácil quando os pregadores usam, né, textos para enriquecer ou contextualizar as suas mensagens. Usam parábolas, usam linguagens figuradas, porque sabemos que mesmo que não seja algo real, mas ela traz uma lógica, ela traz uma ideia que não vai de contra o sentido da Bíblia, o sentido do que o texto quer passar. Como as parábolas, por exemplo, né? Que as parábolas de Jesus, ele usava de algo fictício para levar uma verdade. E nessa verdade sempre tinha uma lógica. Não saia de lógica. Isso você tem que admitir, eu acredito que você já compreendeu isso, né? Que a questão da parábola, ela são coisas simbólicas, são situações fictícias para trazer uma verdade com uma lógica. E quando vemos figuras de linguagem que nos traz uma lógica, a lógica vai ser sempre um céu acima com limite em volta também, onde as águas até ali se findam. Então, não tem como encaixar a Bíblia no que ela se revela para nós, a terra que vivemos, no modelo heliocêntrico, um espaço infinito, um vácuo, que não há proteção alguma, girando em várias velocidades. Entendeu, meus irmãos? Você pode dizer, mas a gente vê vídeos da NASA, né, das estações espaciais mostrando o globo lá embaixo. CGI, meus irmãos. Computação gráfica. Computação gráfica. Eu vou deixar um vídeo agora aqui do lado, dá uns 2 minutos aqui, um pouco tempo, para você ver um vídeo real de uma altura, um balão estratosférico com uma câmera linear. Quando é câmera linear, sempre o horizonte é plano. Quando ele nos mostra a Terra, aquele globo lá embaixo, com aqueles astronautas lá em cima, né, mexendo os fiozinhos lá, brincando com aquelas correias lá, tirando e botando, colocando aquelas roças aqui, sabe Deus o que eles estão fazendo. Eles nos passam aquele globo lá embaixo, né, aquela bola azul, né? Se você colocar aí no Instagram, no YouTube, sempre vai mostrar, tem esses vídeos, às vezes mostra até ao vivo, né? Mas é muito perigoso quando eles mostram ao vivo, porque graças a esses erros, esses vídeos vazados na internet, que tem nos ajudado a questionar e ver que, opa, tem caroço no angu. E quando vemos que existem duas situações, meus irmãos, veja o vídeo aí. Existem duas situações que eles usam para nos enganar. Primeiro, quando mostra o globo lá de baixo, os astronautas, aquilo ali é feito em estúdio, aquilo ali é computação gráfica. Alta tecnologia, semelhantemente da mesma que usam para os filmes de ficção. Que inclusive, se você não sabia, o dono do seu Walt Disney, né, ele foi participante da fundação da NASA. Ele é responsável pela questão do visual, toda aquela galáxias no universo, né? Toda aquela coisa para fazer a parte gráfica, a parte computadorizada. E quando é vídeos mais embaixo, de atmosfera baixa, quando são vídeos reais, eles mostram também vídeos reais.
Só que quando eles mostram vídeos reais com foguetes ou sobrevoando até certo ponto, eles usam as câmeras GoPro Fisheye, que a gente chama por apelido olho de peixe, que ela faz aquela encurva, né? Ela encurva a linha do horizonte. Você pode ver que tem pessoas que fazem aqueles aplicativos na internet, ou aliás no celular, né? Que mesmo já no chão você já vê a curvatura da Terra, né? Mesmo no chão, ou quando você tira aqueles selfies, tem um pessoal que anda de bicicleta, né? Que faz aquelas trilhas, pessoal de aventura, né? Que gosta que trabalha com asa deltas, aquele pessoal que gosta muito de tirar selfie em locais altos. Uma altura de 100 metros mais ou menos, você fizer com aquele aplicativo da lente olho de peixe, fica praticamente toda a Terra, fica no globo, fica como se ele estivesse em cima de um globo, né? O mundo do Pequeno Príncipe. Então, esses efeitos já não tá mais colando, né? Assim, muitos já estão despertando para a verdade, que quando mostra a Terra de uma forma baixa, vídeos reais numa altura, uma atmosfera baixa, eles usam a lente olho de peixe, porque quando é câmeras linear, como você está vendo aqui no vídeo, sempre o horizonte vai ser plano, não importa a altura que suba. Então, quando vamos para a Bíblia, meus irmãos, quando vemos esses truques das estações espaciais para enganar o povo, para fazer que o povo não vá para a Bíblia, para o povo não ir para Deus, para se manterem enganados, porque um povo enganado é um povo escravizado. A verdade é essa. Entendeu? Então, aqui, o versículo 22 diz: o círculo da terra. Nos originais, nas primeiras palavras, nas primeiras traduções bíblicas, as mais fiéis, fala cúpula, fala círculo e redondeza, os substantivos. Essas linguagens bíblicas mais recentes é que vai trazer, como a Almeida corrigida, se eu não me engano, essa daqui deixa eu ver, a Bíblia, isso, a revista corrigida, ela diz globo, né? Porque são linguagens mais recentes que, infelizmente, né, assim, o sistema de interpretação dos órgãos de editora que fazem todos esses trabalhos nas livrarias, né, nos devidos responsáveis, todos eles estão debaixo desse sistema acadêmico ao qual todos se estudam, né? E logo, quando se passa qualquer informação a respeito da cosmologia, eles vão com o entendimento do que aprenderam, do que todos aprendem. É um monopólio, né, de uma tese. Então, por isso que acaba pessoas, mesmo sem maldade mesmo, fazem da interpretação, colocando na Bíblia. Por isso, temos que ter total cuidado, que essas Bíblias mais atuais estão sendo um pouco corrompidas. Não na Bíblia em si, no que ela nos passa, né? Mas na linguagem, essa linguagem de hoje que nos acomoda a sermos mais preguiçosos, que muitas das vezes ela passa a interpretação, mas a Bíblia é clara, que é o Espírito Santo que nos ensina, né? Como diz nas epístolas de João, que a unção que está em nós, o Espírito Santo, é Ele que nos ensina. Então cada um de nós devemos buscar a nossa interpretação, não a nossa para com a Bíblia, mas da Bíblia para nós, entendeu? Que a Bíblia ela é de interpretação, não é de interpretação particular, como disse em 2 Pedro 1, capítulo 20, mas da Bíblia para nós, cada um tirar a sua conclusão, vindo da Bíblia, através da verdade, da revelação do Espírito Santo,
vamos ter o entendimento. Vamos ter o entendimento. Então, muitas essas agora que estão vindo, era um pouco perigosa, porque se o cristão não for maduro na fé, não tiver um bom conhecimento bíblico, vai ter uma linguagem, como diz, né? A linguagem de hoje. Nem sempre algumas intenções vão bater com o contexto bíblico, né? Que ele às vezes é complexo, principalmente essa questão da terra, cosmologia e também na escatologia. Principalmente esses dois são os mais que devemos assim ater para. Tem outros também, né? Como envolve revelação, simbologias. Então, nos mais fiéis, nas primeiras linguagens, a fiel, a contemporânea, a King James, vai nos trazer círculo, ou cúpula, ou redondeza, né? Que pode ser uma terra em 2D, né? Como um prato. Aí, veja Daniel 4 e tantas outras passagens que sempre nos vai trazer uma lógica de uma terra, né? Redonda, que existem as extremidades da terra, onde os mares estacionam com a grande proteção que seria as grandes camadas, extremidades da terra, as grandes camadas de gelo, os confins da terra. A Bíblia fala dos confins da terra, que entendemos que é a que chamam de Antártica, né? Então, vamos para Jó 38:14. Jó 38:14. Deus se revelando para Jó, uma conversa de próprio Deus com Jó. Diz: a terra se transforma como o barro sob o sinete. Suas feições sobressaem como vestidos. Aqui está na outra linguagem, a terra se modela como o barro debaixo do selo. E tudo se apresenta como vestidos. Veja só, embaixo de um selo. Selo feito com um sinete, aquele aparelhozinho, um objeto que era usado principalmente, né, nos povos antigos, no período ali de Jesus, a Idade Média, que eu vou deixar a foto, vai passar aqui do lado. Ele prendia, né, a carta para um mensageiro levar para um rei, por exemplo. Veja que o símbolo aqui, essa linguagem, já nos dá também essa ideia que o Senhor Deus fez como um ato de inauguração, né, de um ato simbólico do selo de Deus, da sua criação, né? Fez a terra como sinete e desenrola, como uma vestimenta que todos possam ver, né? Então, a visão da terra na cosmologia bíblica, ela é possível ver sim, porque está uma visão bidimensional, de cima, como selo, um selo de Deus, uma autoridade, uma garantia, né? Que Deus fez a terra e está mostrando para o mundo. Glória a Deus. Então é maravilhoso, meus irmãos, quando a gente compreende e vê a forma como Deus criou a terra, e é maravilhoso aos nossos olhos, né? E o último versículo, Isaías 66:1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Outras traduções vai dizer escabelos. Já parou para pensar, meu irmão, o que é estrado? Vou deixar uma foto aqui do lado. Mais uma citação bíblica que nos mostra, apontando uma lógica para uma terra plana. Estrado, palanque, uma mesa, um balcão, algo para servir de base como um palco, né? Para Deus nela pisar. Quando vamos para a lógica num globo, faz lógica?
qual é a lógica aqui? Pisar em algo reto ou pisar numa bola? Ah, mas é uma linguagem figurada, né? Sim, tá certo. Tá certo. Então, quando fores usar linguagem figurada para outros temas irrelevantes, o calvinismo, arminianismo, né, que são estudos de homens, aí não use também linguagens figuradas, tá bom, meus irmãos? Que às vezes, quando a pessoa não quer entender um tema, ele usa de pretexto, né, para pegar os versículos só que convém, mas quando convém para ele, ele usa até uma visão de algum irmão, que nem na Bíblia está, né? Como alguns hereges por aí que traz visões e traz para a igreja e a maioria acredita, né? Quando são coisas boas que eles estão falando. Infelizmente é isso, mas seja qual for a linguagem, literal, simbólica, figurada, poética, de sabedoria, sempre vai apontar uma lógica para uma terra que ela é reta, é flat, é plana, que existem extremidades. Depois leia todo o capítulo 38, a conversa de Deus com Jó, vai falar dos limites da terra, certo? Então, meus irmãos, Deus abençoe, obrigado por assistir até aqui e nos siga no canal que tu possas estar comigo no próximo vídeo, amém? Te agradeço, fica com Deus, forte abraço.